Então, nós vamos fazer a leitura. Joana vai fazer a leitura da página com a gente. É uma mensagem. Hoje é uma mensagem que foi recebida aqui pela Casa da Soberania para setembro. E a Joana vai ler para a gente. Boa noite a todos. Boa noite. O nome da mensagem é Uma Nova Primavera. As ondas que provocam espuma, o balanço perpétuo que embala as nuvens. O mar imenso da eternidade que abre os caminhos que se cruzam, trazendo perpetuamente as oportunidades de encontros, da construção da sensação concreta da imortalidade. É o ciclo natural do hoje e do amanhã, os dias frios que agora se recolhem, que abandonam o calor dos abrigos, saudando o calor natural que se avizinha. Das flores de laranjeira, do perfume no ar, do zumbido das abelhas, dos pássaros que preparam os ninhos, trazendo seus brincos no alvorecer da primavera, a esperança da oportunidade de criar um mundo novo. Preparemos nosso entorno para receber as oportunidades que se abrem de produzirmos o melhor de nós, riscos contribuindo para uma manhã de sorrisos e alegria. Paz e bem, Antônia Pedro, Araras, setembro de 2024. Então, depois dessa leitura, vamos elevar o nosso pensamento, pensar no nosso Mestre Jesus, na espiritualidade de vida, aqueles que nós amamos. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje juntos, mais uma vez, para ouvir a nossa irmã, nossa amiga Andréia, para ver esse tema tão querido para a nossa casa, tão pertinente. Nós precisamos todos estar aqui antes do livro de leitura, tudo para a gente fazer. Quem é seja envolvido pela espiritualidade, pelos seus autores, pelo Espírito Santo, que ela possa fazer para nós tudo aquilo que ela preparou com tanto carinho, com tanta atenção e com tanta dedicação. Quero ser agradecido pela oportunidade do encontro e de um dia sempre para propiciar a nossa vida. Maria, tá chovendo aqui em cima. Pera aí, gente. Tá chovendo no computador. Ô, Bruno, faça um favor pra mim. Pega aquela mesinha pra cá, que aquela mesinha tem rodinha. É porque tem uma goteirinha aqui. Ainda bem que eu vi a tempo. Assim, tá só chovendo no computador. Que beleza. Ai, papai. Eu já não sou muito boa disso. Bom, boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar de história. E história do que representa o patrono espiritual de nossa casa e também a história do GECAT. Porque eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para vocês e eu imaginei que muitos que estão aqui há pouco tempo, ou até quem já está aqui há mais tempo, talvez tenha, né, a curiosidade de saber como é que tudo começou, como surgiu essa casa aqui, né? Por que o nome dessa casa é Grupo Espírita Casa de Tiago? Por quê? Por que foi escolhido o nome desse apóstolo de Jesus? Quem é esse Tiago, na verdade? Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho da história do apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, que é o nosso Tiago, vamos falar assim, né? E por que ele é, na verdade, o patrono espiritual de nossa casa.
Mas antes da gente começar a falar um pouquinho dessa história, nós vamos nos envolver com a música de um espírito muito amado e muito querido que nós sempre falamos aqui e que nós também vamos falar um pouquinho dela hoje, que também é muito importante para todos nós. Então nós vamos nos envolver aqui, quem conhecer pode cantar, né? Eu não vou cantar no microfone porque vocês não merecem isso, mas eu vou cantar. Que é a nossa querida Maria Angélica. Nos olhos e vemos a luz, olhamos para a alma, Jesus nos conduz, sentimos desejo de te agradecer por toda essa graça que nos concedeste todos os dias. Ele está cantando sempre a trabalhar, Espírito amigo, vem nos ajudar. Irmã querida, te amamos demais, tua companhia a todos apraz. Maria Angélica é a mentora espiritual de nossa casa. Ih, já vou chorar. Nem comecei. É porque ela nos emociona muito. Ela é diretora espiritual dessa casa. Tiago é o patrono espiritual. Mas quem dirige, coordena as tarefas da casa de Tiago é esse espírito amigo. Todos os dias, sempre a trabalhar. Está cantando. Espírito amigo, vem nos ajudar. Irmã querida, te amamos demais, tua companhia a todos apraz. Bom, é um dia de muita emoção para nós, falarmos da história da casa de Tiago, falarmos da história do apóstolo Tiago e falar da Maria Angélica. Então, essa história se confunde, talvez, com um pouco da história de cada um de nós que estamos nessa casa desde o início, que estamos nessa casa já há muitos anos. Com certeza, eu sou a mais antiga da casa, me confundo com os próprios 11 anos que a casa está fazendo, e Davi, Lídia, e eu acho que mais antigos aqui, Gilmara chegou no primeiro ano da casa, Gilmara e Sidney, e o pessoal que está aqui no trabalho, na tarefa, Joana chegou bem no início também, né? Estão conosco nessa tarefa. O Mangusto, que não está aqui ainda, não sei se vem hoje, também é um dos fundadores da casa. Então vamos lá. Quem é esse São Tiago, apóstolo, que o dia dele é comemorado, segundo a tradição dos católicos, no dia 25 de julho. Então, quem é esse Tiago? Nós sabemos que Jesus teve 12 discípulos e depois 11 apóstolos. Tiveram outros apóstolos também, a gente chama Paulo,
de Tarso, de apóstolo, mas ele não foi daquele grupo que foi escolhido para acompanhar Jesus, para aprender diretamente de Jesus as lições da Boa Nova. Tiago vamos lá. Quem é então esse Tiago? Eu falei 11 apóstolos, gente, porque Jesus teve 12 discípulos. O discípulo é o aprendiz. Vale a gente fazer essa observação. O discípulo é aquele que acompanha um mestre, é o que aprende. O apóstolo é aquele que leva a mensagem do mestre. E nós sabemos por que Jesus então teve 11 apóstolos e 12 discípulos. Porque um deles, Judas Iscariotes, não deu seguimento a essa tarefa do apostolado, porque ele morreu, na verdade, morreu por suicídio, quando um pouco depois que ele entrega Jesus para ser preso. E atormentado pela culpa, ele põe fim à própria existência material. Mas destes 12, os 11 seguiram pregando, ensinando, curando, porque Jesus sempre afirmou: tudo o que eu faço, vós fareis e muito mais. Isso ele afirmou para a gente, mas também afirmou para os seus discípulos. E ele disse: ide e pregai. Quando ele, um pouco antes dele morrer, ser crucificado, preso e crucificado, naquele momento da última ceia, que ele ainda estava com os 12 ali, ele fala que ele iria embora. E diz ainda: eu vou. E Pedro fala o que para ele? Aonde você for, eu vou. E ele diz: vai mesmo, Pedro? Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar? De jeito nenhum, mestre. E Pedro negou que conhecia Jesus. Há estudos e há reflexões acerca dessa negação, dizendo que Pedro fez isso para se proteger, para poder dar continuidade à tarefa. Mas, a bem da verdade, eu acho que ele fez isso por medo de ser preso. Então, a gente sabe que as histórias dos discípulos e depois apóstolos de Jesus são muito bacanas e muito importantes para nós. E esse apóstolo do Cristo, que dá o nome à nossa casa, quem era ele? Ele era filho de Zebedeu e Maria Salomé. Ela era prima de Maria, mãe de Jesus. Filho de Zebedeu. É Salomé mesmo, né, gente? Me deu uns 5 minutos agora. É Salomé, sim. Acho que é Salomé. Me deu um... Sabe quando dá 5 minutos assim de... Mas é assim. Eles eram pescadores. Ele era irmão de João. João, o discípulo amado. Era assim que Jesus se referia a João. João era o mais novo dos discípulos de Jesus. Vale aqui lembrar que Jesus convida, está passando pela praia e vê 2 homens se preparando para pescar, que eram Pedro e André, seu irmão. E ele convida os 2, foram os primeiros a serem convidados por Jesus, para que eles viessem com Jesus, o acompanhassem, e a partir de então se tornariam pescador de homens, pescador de almas. Na mesma praia, um pouco adiante, estava um outro barco
com 3 homens, Zebedeu e seus dois filhos, Tiago e João. Eles não estavam no barco indo pescar. Eles estavam consertando as redes. E nesse momento, Jesus também convida Tiago e João para que deixassem o seu pai à pesca e o acompanhassem também. E imediatamente eles deixam o pai, porque isso é muito importante nessa sociedade. Eles deixam o pai e seguem Jesus. E a história vai seguindo. E tem uma curiosidade que eu acho muito importante para nós. Passado um pouquinho o tempo, né, eles já estavam ali com Jesus. A mãe dos dois, isso está lá no Evangelho de Lucas. A mãe, Salomé, procura Jesus e fala assim: Jesus, será que meus filhos podem ter um lugar especial do seu lado? Gente, olha isso, a mãe já querendo quase subornar Jesus. Né? Acho que ela era brasileira. Pois é, ela deve ter tido uma encarnação em terras tupiniquis. Né? Se não fosse naquele tempo, Jesus, eu gostaria imenso, a mãe, né? A mãe que é sempre o melhor para os filhos. E ela não queria qualquer coisa, não. Eu queria que meus filhos, será que você arruma um lugar aí para eles? Um do seu lado direito e o outro do seu lado esquerdo. E os dois assim, né? Animadíssimos. No Evangelho de Mateus, essa mesma passagem não diz que foi a mãe. Diz que foram os dois que foram fazer esse pedido a Jesus. No entanto, o Evangelho de Mateus é um evangelho mais enxuto, mais objetivo. E é por isso que parece que todas as passagens no Evangelho de Mateus, elas são mais sucintas, mais objetivas. Então é como se ele não contasse a história toda, ele resumisse. Mas lá em Lucas, ela fala: Jesus, será que os meus filhos poderiam ficar um ao seu lado direito e um do seu lado esquerdo? E imediatamente a gente imagina e vai àquele tempo e começa a pensar nessa questão do lugar preferencial, do lugar perto. Vocês recordam que Jesus contou para nós a parábola dos primeiros lugares? Então a gente observa que naquele tempo a colocação das pessoas no momento da ceia, no momento de se reunir, era muito importante. As pessoas de prestígio sentavam mais próximas do anfitrião, né, nas recepções. Então, Salomé não queria mais nada, ela só queria que seus filhos tivessem um do lado direito e o outro do lado esquerdo. O resto podia ficar onde ele quisesse. Mas os dois não tinham que ficar de cada lado, né? E Jesus diz assim: será que eles poderão beber da mesma taça? E aí eu vou usar as minhas palavras. Da mesma taça de desafios, de dores, de sacrifícios que eu vou beber? E os dois respondem, que aí eles é que iam beber a taça no negócio, não era a mãe, né? Eram eles. E eles respondem: sim, vamos. Não, tipo, tranquilo para nós. A gente manda que a gente está tomando a taça, né, amarga, o remédio amargo. E, no entanto, mesmo com essa resposta, Jesus diz: não cabe a mim escolher quem ficará ao meu lado no final dos tempos. Cabe ao meu Pai determinar quem estará ao meu lado direito ou ao meu lado esquerdo. Na verdade, Jesus ali estava apenas mais uma vez querendo nos dar uma lição.
de que caminhar, seguir os seus passos, seguir com ele, é um caminho de sacrifícios. Não é um caminho de facilidades. Quando nós aqui, né, fazemos os nossos estudos, fazemos as nossas reflexões, trazemos as propostas da doutrina espírita com relação à reforma íntima, o que a gente fala? É facinho, né? A gente deixar de ser orgulhoso, deixar de ser vaidoso, deixar de ser egoísta, a gente ser tolerante. Isso é muito fácil para todos nós, né? Como eu falo, é fácil lá fora, aqui dentro é difícil. Então era essa a proposta de Jesus. E imaginem que naquele tempo, principalmente, seria muito mais desafiador. Porque Jesus estava trazendo não uma proposta nova, ele estava apenas dando maior ênfase a um dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é muito difícil, não é fácil fazer isso. Então, quando eles dizem, eu estou disposto, será que estariam? Pedro disse que jamais negaria Jesus e negou. Na hora que Jesus foi condenado, na hora que Jesus foi crucificado, vocês sabem quantos discípulos estavam lá assistindo? Só um. Só um. E sabe quem era? João, que estava com a mãe de Jesus, com Maria e Maria Madalena. Só os 3 estavam lá. Daquele grupo de 12, um já tinha, como a gente fala, já tinha pulado do barco, né? Que foi Judas. E os outros ficaram apavorados, muito inseguros. Ficaram com medo, não saberiam. Imaginem que desafio. Você com aquele homem que curava, que ensinava, que era todo bondade, ele era a segurança de todos. De repente, esse homem é preso pelo que ele fazia, pelo que ele representava. E o que eles representavam? A mesma coisa que ele. Então, eles ficaram muito amedrontados. E todo mundo, rapou fora. Nós estaríamos lá? O que vocês acham? Eu acho que a gente estaria lá, como a gente possivelmente esteve. Só que a gente estava lá assistindo para bater palma. Fala, estava ajudando a pregar, né? Estava batendo martelinho, Ou então estava na praça lá gritando para soltar Barrabás. Então, todos eles amedrontados. Então, esse Tiago é o irmão de João, é o Tiago maior. Eles foram apelidados por Jesus de filhos do trovão. Por que será que Jesus deu esse apelido aos dois? Porque eles eram impetuosos. João era muito jovem. João tinha a impetuosidade do jovem. E Tiago era austero, era firme, era fiel e cumpridor, seguidor das leis naquele tempo, da sua religião, que era o judaísmo. E eles eram homens muito impetuosos. Quem já assistiu à série The Chosen, né, mostra muito bem essa personalidade do Tiago, que é o Tiago maior. Era um homem de coragem e perdão. Quando Jesus morre, volta e se reúne com os... Volta em espírito, tá, gente? Ele não voltou em corpo de carne, porque materialmente isto não é possível. Ele voltou em espírito, materializado num processo espiritual, por espírito da condição dele. Totalmente possível.
E ele, quando se reúne com os seus discípulos, ele fala mais uma vez que a partir daquele momento, a partir do retorno dele para as esferas espirituais, eles deveriam sair e divulgar a boa nova, a mensagem de Jesus. E naquele conhecido fenômeno do Pentecostes, o que é esse fenômeno? Nesse dia, Jesus diz a eles que eles conseguiriam falar em línguas, porque imaginem, eles falavam aramaico. Como é que Tiago foi para as terras da Espanha pregar para os espanhóis? Como? Quem foi? Foi André? Quem foi para a Índia, gente? Felipe, eu acho que foi Felipe, foi para a Índia. Como é que ele ia pregar para os indianos? Através de um fenômeno mediúnico, parecido com a xenoglossia, eles conseguiam se comunicar da mesma maneira que Jesus se comunicava com pessoas de nacionalidades diferentes. Então, eles eram compreendidos. Tiago, então, decide sair para pregar o evangelho. E vai com 9 discípulos de Tiago, porque eles não iam sozinhos. Ele vai para as terras que hoje são conhecidas como a Espanha. E lá, ele faz algumas conversões e tal. A história é muito bacana. Eu, inclusive, pesquisei a história. Não vou contar a história toda para vocês, porque eu quero entrar na história da casa. E lá, ele consegue, convencer algumas pessoas, com a mensagem de Jesus, mas volta. Quando ele volta para Jerusalém, naquele ano era o reino de Herodes Agripa. E ele então manda prender Tiago. Tiago foi o primeiro dos apóstolos que foi morto, martirizado. Ele foi morto, é condenado à decapitação e os seus restos mortais jogados para fora dos muros da cidade, porque isso significava uma grande desonra. Por que um homem de coragem e perdão? Contam que na hora que Tiago estava para ser morto, ele olha para o soldado e diz: a paz de Jesus seja com você. E nesse momento, esse homem é envolvido em vibrações tão amorosas que se arrepende e diz: estou arrependido, vou seguir esse mestre. Mas também é condenado à morte. E são os 2 mortos naquele momento. O soldado que iria executá-lo e ele próprio. Aqueles 9 homens que o seguiam, que viajaram com ele à Espanha, decidem pegar os seus restos mortais e levar para a Espanha. Isso é uma das teorias, tá, gente? E lá, chegando, eles fazem um sepultamento num local onde depois nasceu um bosque ali, porque ficou abandonado depois da invasão muçulmana e tal. E após um certo tempo, um peregrino de nome Pelaio, ele percebe muita luz vindo de um lugar nesse bosque. Uma luz muito intensa. E decide então perceber aonde era essa luz. O que era essa luz? E lá ele procura e encontra os restos mortais do apóstolo Tiago. E a partir daquele momento, cria-se, e isso é informado
né, a igreja, e eles mandam erguer ali uma igreja para resguardar aqueles restos mortais do que seria o apóstolo Tiago. E é muito interessante que muitos milagres aconteceram. A história conta que muitos fenômenos aconteceram a partir dali. E criou-se mais uma rota de peregrinação, porque as pessoas começaram a ir atribuindo ao apóstolo Tiago muitas curas, milagres. Então, tinham duas rotas de peregrinação, Roma e também a cidade que depois foi chamada de Santiago de Compostela, porque existe uma faixa luminosa de estrelas por todo o caminho e que hoje nós conhecemos. E isso aconteceu, só uma observação que eu não coloquei ali. Tiago foi morto no ano 66 da era cristã. E esse encontro, né, conseguir encontrar os restos mortais, se eu não me engano, no ano de 817, algo assim. Então, muito tempo depois. E hoje nós temos lá a Catedral de Santiago. Santiago é um dos padroeiros da Espanha. Outra padroeira da Espanha é Nossa Senhora do Pilar, é a Virgem do Pilar. E essa história da Virgem do Pilar, ela se conecta com a história de Tiago, de São Tiago. Bom, vamos lá. Era um homem de fé inabalável, inclusive no Evangelho, no livro Paulo e Estevão, né, há quase que uma discussão entre ele e Paulo, porque ele queria, né, ceder às tradições judaicas e Paulo queria mudar tudo, porque Paulo já era Paulo ali, já não era mais Saulo de Tarso. E ele tinha uma fé inabalável. Foi morto no ano 66. Foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Bom, por que então a nossa casa é casa de Tiago? Quando nós estávamos envolvidos na construção dessa casa, e eu percorri o caminho de Santiago em duas oportunidades na minha vida, no ano de 2002 e no ano de 2004. No ano de 2002, quando eu estava no caminho de Santiago, eu comecei a ter assim umas viagens, né? E comecei a me perguntar o que eu estava fazendo ali. Por que eu estava ali fazendo aquela... Eu já era espírita, eu sou espírita desde sempre quase. Eu já era espírita há muitos e muitos anos. O que me levou ao caminho de Santiago? Por que eu fui ao caminho de Santiago? Eu já estudava, eu já fazia palestra, eu já participava de reunião mediúnica. O que eu estava fazendo ali? Qual era a minha vinculação com esse apóstolo de Jesus? Por que a gente teve esse encontro? Eu mesmo, Andréia, e o apóstolo Tiago. Quando eu estava bem próximo do fim dessa jornada, né? Fim dessa jornada, como a gente fala, fim daquele capítulo e início de muitos outros. Eu passei... eu até ia botar a foto e esqueci. Ela não é digital, é claro, né? Eu passei por uma igreja numa cidadezinha muito pequenininha. E eu notei, eu passava assim por baixo, que tinha um mosaico, tinha umas flores assim, como se fosse no pátio da igreja, era um pouco mais alto. E há uma tradição na Espanha, em algumas cidades aqui também, muitas cidades em Minas, eu sei que tem essa tradição, de na época de Corpus Christi, fazerem tapetes de flores, né, com imagens de santos, enfim. Eu sei que tem alguma cidade aqui em Minas que tem
Aqui em Petrópolis tem também? Cabo Frio tem, São Lourenço eu sei que tem, algumas cidades eu sei que tem isso. E era exatamente a época, né, coincidentemente, a época tinha sido o dia de Corpus Christi, 2, 3 dias antes. E quando eu passei, eu fiquei olhando assim, e eu com aquele questionamento, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O que esse Tiago tem a ver? O que eu tenho a ver com esse Tiago? Né? O que eu tenho a ver com o apóstolo Tiago? E uma senhora espanhola me chamou para subir e ver. Quando eu chego, eu observo que ali era um mosaico de flores de Jesus. Jesus com o cajado de peregrino e a concha e o livro. Os símbolos, os santos católicos, muitos deles, né, todos eles, na verdade, têm representações, têm símbolos, objetos. Um é uma espada, um é uma coroa assim. Tiago, esse Tiago, ele tem duas coisas, na verdade ele tem alguns símbolos. O Tiago peregrino, ele tem um alforje, que é a bolsa, tem o cajado e tem um livro numa das mãos. Quando eu subi, eu vi a imagem de Jesus peregrino. Era Jesus, não era Tiago. E a senhora falou assim para mim: esse foi o maior peregrino que passou pela terra. Isso me emociona muito, porque naquele momento eu entendi que eu não estava lá por causa de Tiago, que eu estava lá por causa de Jesus. Passado o tempo, passado alguns anos, uns bons anos, isso era no ano 2002, a vida seguiu, os estudos também, as tarefas e compromissos, e nós aqui em Petrópolis, decidindo, né, fundar, né, uma casa espírita com amigos queridos, o Mangusto, a Roberta, né, por orientação da casa que a gente frequentava aqui. E nós já com tudo organizado, já íamos inaugurar a casa, né, com muita alegria, muito desafio. E nós sabíamos, porque Maria Angélica, essa bondosa amiga de todos nós, já havia falado, sinalizado que estaria conosco na tarefa, que estaria organizando, dirigindo, coordenando as tarefas dessa casa. E quando a gente vai, né, todas as pessoas que já frequentaram uma casa espírita aqui, a casa espírita tem um nome. Ou é o nome de um espírito amigo, ou é Centro Espírita Fé e Esperança, Amor e Caridade, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Sheila, e a gente por aí vai. Joana de Ângeles e tal, não sei o quê. E a gente pensando, né? Como vai ser o nome da casa, né? Que nome vai ser? A gente conversava, eu, Mangusto, né? Nos reuníamos, né? Na outra casa espírita que eu frequentava, né? Antes da gente fundar, propriamente dito, a gente se perguntava, né? Qual o nome? Nenhum espírito chegou e falou assim, bota esse nome. Não, deixaram para a gente receber essa inspiração. E nós, com Maria Angélica tão pertinho da gente, nós falamos assim, bom, vamos chamar então o Grupo Espírita Maria Angélica. Né? Natural, vamos homenagear a diretora espiritual da casa. E num dia, eu lá no Centro Espírita Maria Angélica, de onde a gente veio, né? Richard, Inês, eu também, um pedacinho de mim também veio de lá. Estávamos lá fazendo uma palestra e ela se aproximou e me disse: dê à casa o nome daquele que te fez conhecer Jesus.
E aí a gente percebeu que, na verdade, o nosso envolvimento maior se deu com Jesus a partir do caminho, a partir de Santiago, a partir de Tiago. Então, decidimos que a casa seria a casa de Tiago. Ele, como patrono espiritual dessa casa, das esferas aonde ele se encontra, certamente vibrando por todos nós, por todas as tarefas, por todas as nossas necessidades. E ela, Maria Angélica. Esse quadrinho aí é lá do SEMA, lá do Centro Espírita Maria Angélica. Esse quadro, na verdade, gente, dela, como falei outro dia, é uma pintura mediúnica que foi feita lá no SEMA pelo médium José Medrado. José Medrado tem uma obra social, dirige também um centro espírita na Bahia. A obra chama-se Cavaleiros da Luz e ele faz pinturas mediúnicas. Procurem na internet, porque é impressionante. Vocês já viram, não já? Pessoalmente? É impressionante. Impressionante. A velocidade que ele pinta com as mãos, assim, o primor, a riqueza de detalhe, o estilo dos autores espirituais, dos quadros, dos artistas. Eu não lembro, vocês lembram essa pintura? Quem foi o... É Renoir, não é? Essa da Maria Angélica? Porque Renoir é o coordenador da tarefa mediúnica de pintura dele. É o espírito Renoir. Então, Maria Angélica, quem é? Maria Angélica, ela foi uma freira na Bahia, num convento na Bahia, contemporânea e do mesmo convento que a nossa querida Joana Angélica, que é a Joana de Ângeles. Então, Maria Angélica, Joana Angélica estavam juntas, na mesma encarnação, nesse convento na Bahia. Espírito muito amoroso, muito determinado. Não vou falar rígida, porque ela é rígida com doçura, né? Ela é rígida com doçura. É mesmo. Ela é rígida com doçura. E de uma humildade que só nos faz querer, acho que fugir de vez em quando, né? Porque ela é muito humilde. E ela é uma grande servidora de Jesus. Ela diz para nós que ela é, e nós somos, ferramentas imperfeitas nas mãos do divino carpinteiro. Mas como ele é o divino carpinteiro, ele é capaz de fazer e realizar boas obras, mesmo com a imperfeição dessas ferramentas. Ela sempre nos convida, como no hino de Maria Angélica, na música, ela sempre nos convida a trabalhar. Sempre. Nas suas preces, ela pede trabalho. Nas suas preces, ela pede que sejamos instrumentos de trabalho. E é isso o que essa casa pode servir para nós, como instrumento de trabalho. E agora eu faço uma pergunta, porque eu pedi para todo mundo me mandar o vídeo e só 3 pessoas mandaram o vídeo. Mas o vídeo ainda vem, tá? De quem mandou, o vídeo ainda vem. Pois é. A gente, até o final do mês, a gente está comemorando o aniversário. Então, você... Mas enquanto eu não tenho o vídeo, eu vou perguntar para vocês. O que é o GCAT para vocês? Eu gravei vídeo. Ah, ela gravou o vídeo e não quer falar.
O que é o GCAT para você, Inês? O Jacate, para mim, é uma casa acolhedora, que nos acolheu. Nós chegamos aqui em Sena, ainda com muita saudade de lá da casa, você sabe disso. E chegamos aqui e encontramos Maria Angélica. É, Então, é uma casa muito acolhedora, que tivemos amigos muito queridos. E é uma casa pequena, que nos faz querer aprender, né? E participar ativamente das atividades da casa, embora cada um com o seu talento. isso aí. O que é o GCAT para você, Luísa? Para você, Bruno? A liberdade é um ponto seguro, como você falou, parece que eu falei exatamente o que eu bons amigos, parece não, né? É, Parece que eles já se conhecem há milhões de anos, já é muito interessante isso, essas perguntas. Juju, o que é o GCAT para você? Cara, o Jacate foi o meu primeiro contato com a minha experiência do lugar que eu me senti acolhida, que encontrei coisas que nada fazia sentido antes, e me senti incompleto. Flávio. Porque o Flávio, gente, o Flávio já dirigiu Centro Espírita. O Flávio, ele é velho no negócio também, né? É bem velho no negócio. E ele veio, foi uma conquista para nós, é uma conquista mesmo. Ele veio, né, para gente, foi um presente. Na verdade, todos vocês são um presente. Eu amo demais, né? Eu acho que na época de dia lá eu levei, né? Uma casa assim, igual a essa, que foi montada pelo Miguel também, muito sacrifício. E num dia interessante demais, quando o André entrou, eu estava dirigindo a reunião do Alta Maria hoje. E a André entrou e chegou no meu ouvido e falou: Flávio, eu posso dar um recado? Eu estou inaugurando uma casa lá em Arara. Eu falei: puxa, pode sim, prazer. Ela falou: você vai falar agora? Não, vou assistir a palestra, depois da palestra eu falo. Eu falei: tá bom. Aí ela falou. E nas minhas orações eu sempre falava as passagens do Tiago, cantando na parte do Tiago, e ela veio. Quando ela veio, eu falei: André, você pode falar, acabou, pode iniciar. Aí a André falou, o caso do Tiago, eu olhei para ele assim, não é possível. Eu falei: ô meu Deus, aí no mês, 2, 3 meses, eu estava aqui. Tá, verdade, verdade. Sidney. Eu vou resumir para mim o Jacate no lugar de aqui eu encontrei amigos, aqui eu encontrei a doutrina, eu lembro que aqui eu tenho buscado encontrar o meu caminho. É. Tiago é o caminho, né? Ele nos mostra o caminho. Não é à toa que a gente tem o caminho de Santiago. Cláudia, Marco. Para mim, o estudo, aprendizado, descoberta da doutrina espírita, né? É um ponto seguro para mim, trabalho todo que a gente faz aqui, desde o falando também da parte mediúnica, é um ponto seguro, voltando sobre as duas vidas. Marco. Já sou mais vontade. Mas também foi aqui. Mas aqui eu encontrei a oportunidade de encontrar um excelente centro, eu acho que e aprender muita coisa. E muitos amigos. Uma casa muito interessante. Ricardo.
Gente, quem não quiser falar, não precisa falar, não. Não estou sendo obrigada, não, tá? Por favor. Resumidamente, para mim, uma oportunidade de trabalho. Eu vim de Petrópolis, sou companheiro de médico, minha avó, a minha pai, minha avó, minha mãe, os dois avós, os quatro pais, as quatro mães, antes de termos casado, já era. Então, eu vim como de médico, desenvolvi habilidade muito cedo. E quando eu saí de Petrópolis, eu fiquei sem lugar para trabalhar. Saí lá dos carros, tirava dos carros, dormia, volante e tal. Eu saía do trabalho direto, ficava até quase 10 horas, depois voltava até tal. Então, eu tenho um hábito também, que desenvolvi também lá da época da minha avó, de fazer a Maria, todo dia eu rezo esse lado. Eu sou assim, como se fosse um devoto de Nossa Senhora, né? O pessoal fala, o pessoal que reza as pessoas fora. Eu sempre tinha uma ligação muito grande com Nossa Senhora. E aí, uma das minhas orações, eu pedi um lugar de trabalho, para poder trabalhar, né? Para eu poder parar, ir lá e ficar sem trabalho. E aí, procurei alguns centros aqui em Itaipava, mas muitos tinham rigor na hora de colocar o médico para trabalhar, né? Uma coisa que conhece bem, né? Tinha escola, tinha estudo, tudo mais. Aí, um centro que eu trabalhei para não lugar, eu perguntei, quando vai ter curso? Eu quero fazer curso para poder trabalhar um curso e fazer, trabalhar mais de 30 anos. E ela falou assim, não tem curso aberto ainda não. Então, além de ter que esperar o curso abrir, a gente esperar o curso fazer curso, eu não posso fazer trabalhar. E eu pedi sempre a minha mãe, santíssima, que eu arrumasse um lugar para trabalhar. E aí eu estava aqui. Você está falando que aqui é uma bagunça? Que aqui é uma bagunça? Qualquer um chega e trabalha? Estou brincando, né? Não, eu sei. Vinícius, que é o GCAT para você? Não conseguia encontrar nada dentro da espiritualidade, nada para fazer continuidade. E aqui, eu desde a primeira vez que eu vi, na verdade, o tempo todo, Que bom. Gilmara? encontrou que nos faz muito bem, os complementos, nos ajudar a trabalhar, a aprender. João, quer falar? Ou quer ficar escondido aí? Cara, aqui, o significado da negação para fazer muitas coisas que eu tive difícil de aprender para mim, sabe? Muito bem aqui. Vocês que já estão frequentando a casa há algum tempinho, alguém quer falar o que a casa representa para vocês? Beto, o que você encontrou aqui? É, mas tá voltando, né? Foi e tá voltando, isso é importante. É uma área de conforto, de aprendizado, é uma oportunidade de crescimento como pessoa, é uma oportunidade principalmente de você crescer, aprender muito mais do que o aprendizado. Que bom. Richard, quer falar? Não, eu não deixei a Joana falar e nem ela, porque, a não ser que a Joana queira. Quer falar, Joana? Quer. A Joana quer falar.
Fala, Joaninha. Para mim, o GECAT, Depois você fala. ele me proporcionou conhecer a doutrina espírita e, através da doutrina espírita, eu me aproximei de Jesus. Isso foi, assim, os principais, né, pontos e o GECAT me acolheu, me deu oportunidade de trabalho. Então, para mim, o GECAT realmente é muito importante. Vai falar mesmo não, Marina? Bom, eu falei no vídeo lá que eu tinha certeza, de falar com o pessoal do Rio vai ter certeza que eu falo muito pela minha família. E a minha filha e meu marido falaram já duas das coisas que a gente falou. Primeiro, que a gente aqui reencontrou pessoas que para nós são nossa família. Não tem sou nem dela em relação a nada disso. Nos acolheu, reuniu a minha família. Porque todas as segundas-feiras nós somos os 3, agora os 4 e 5 aqui. Isso, uma coisa que a gente nunca tinha conseguido. Ela já nasceu dentro da escola. E eu nunca obriguei, quando ela era criança, eu nunca exigi que ela ficasse depois que ela já teve uma certa idade. E a maior alegria da minha vida foi quando ela disse, não, eu vou lá porque eu quero, porque eu gosto dali. E quando a gente cogita, a gente fala, se a gente fosse morar, não sei aonde, todo morar fora, ela fala assim, mãe, mas a gente não pode. A gente pensa, mas a gente faz o que com o GECAT? Então, o GECAT é parte da nossa vida. Sabe? Além de todas as oportunidades que todo mundo falou, oportunidade de trabalhar, que você tinha tido, agora o GECAT, não tem como pensar a nossa vida sem o GECAT. Quando não dá para estar aqui, por algum motivo que acontece, é sempre muito difícil. É muito difícil. Togu, quer falar? O que é o GECAT para você? Para mim foi uma oportunidade de eu estava no pior momento e ela me chamou e falou, vamos lá para se conhecer. E aí eu ouvi algumas palavras que o gabinete aqui, eu falei, não, vou voltar. E sempre que eu fui voltando, sempre ouvindo a mesma coisa, assim, para mim, estou falando, Que bom, ele tá usando a carapuça, né? O chapeuzinho nele mesmo, né? Para mim é uma coisa que é muito importante, assim, para mim, né? Richard. André, são 9 anos e meio. O GECAT, para mim, foi a possibilidade de compreender a necessidade do desenvolvimento moral, como ser humano, como espírito de cada um. Desenvolvimento moral esse que veio e continua tudo através do reforço da minha religiosidade e a possibilidade que a casa me deu de estudar e de fazer uma coisa que eu gosto muito, que eu chamo de caridade moral, e a possibilidade de transmitir conhecimento, procurando jogar luz, né, em todo esse arcabouço de doutrina espírita que a gente vive. Então, hoje eu diria que, se por acaso eu me mudasse de cidade, eu provavelmente ficaria perdido durante um bom tempo, até que me encontrasse outra vez. É isso. O GECAT é tudo isso e um pouco mais. Né? Eu vou resumir o que é o GECAT para mim, porque, como falei, né, para vocês, fazer parte da construção, da fundação do GECAT faz parte da minha vida. Outro dia minha filha perguntou, já tem um tempinho, mãe, você não tem assim, ai, que chato, tem que ir no GECAT hoje.
né? Tipo assim, como uma obrigação. Aí eu falei, não, porque é tão dentro da gente estar aqui, é tão estar dentro de casa, é tão chegar num lugar onde a gente se sente, quando a gente chega em casa, a gente não tira o sapato, relaxa. Aqui é a mesma coisa, a gente só não tira o sapato. Mas eu acho que talvez a gente tire, né, os sapatos que nos pesam na caminhada. Talvez aqui a gente tire um pouco da roupa que prende os nossos movimentos, da roupa do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Talvez aqui a gente consiga vestir algo mais leve para a gente seguir adiante nos nossos desafios que todos nós temos. Mas aqui, nessa casa, com essa oportunidade de trabalho que é para todos nós, e isso é eu acho que a gente ter aqui a Maria Angélica, que é uma grande incentivadora do estudo e do trabalho, é muito importante para nós. E é por isso que talvez o Ricardo não tenha que ter feito 10 cursos para poder começar a trabalhar, nem o Flávio, nem a Gilmara, e nós que já sabemos que não que o estudo não seja, o estudo é fundamental, e nós falamos aqui no início que nós temos cursos regulares dos livros, das obras básicas, de tudo, incentivamos, estudamos, refletimos, debatemos. Isso é muito importante, isso é fundamental, isso é um dos pilares da nossa casa. Mas o outro pilar é o trabalho. É um grande pilar da nossa casa. É o trabalho mediúnico, é o trabalho em conjunto, é o trabalho pequenininho no SOC com as nossas irmãs. E o outro grande pilar talvez seja tentar desenvolver a empatia, tentar desenvolver o companheirismo, a fraternidade e o amor. Seguindo o grande conselho e o grande objetivo e sonho, talvez, do codificador de Allan Kardec, que era que as casas espíritas que tivessem muitas casas espíritas, muitos grupos de estudos, com poucas pessoas, mas pessoas que se estimem. E isso é algo que a gente percebe que existe aqui, a gente percebe que a gente incentiva e quer incentivar aqui. Então, o GECAT aquilo que a Marina falou, né? Não dá para pensar na nossa vida sem estar aqui. Sem estar aqui presencialmente, sem estar aqui com vocês. Porque o GECAT não é Andréia. O GECAT não é Andréia e o Mangusto e o Davi. O GECAT é Andréia, o Mangusto, o Davi, o Beto, o Bruno, a Marina, vocês, a Joana, João, o Togutinho. Somos todos nós. A casa somos todos nós. Mais Maria Angélica, mais Jupiaçu, mais Pai Manuel, mais Eurípedes, Pierre, Josué, mais tantos e tantos outros, Zé Grosso, Chiquinha, pelo amor de Deus, eu não falo o nome dela. Pois é. Gente, ela não falou uma parte que se alguém sentasse do lado de Jesus tinha que ser ela. Nem Tiago, nem João tinha que ser ela. Então é isso. E para a gente encerrar, a gente até já passou um pouquinho da hora, mas é uma palestra comemorativa, isso hoje não é uma palestra, é uma conversa, é uma reflexão. A gente encerra com isso daí, que eu acho que é se tocar,
o que o GCAT é. O que toda casa espírita deve ser, mas principalmente a gente pode dizer que o GCAT é isso aí. Nessa casa eu encontrei. Entrei. E aqui dentro vi saída. E nessa casa de amor, e as benesses do amor, se canalizaram as queridas. Depois de muitos e muitos passos, estive a água da paciência, irrigar ele, e você o fiquei, tomei silêncio. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. E esse povo espiritual, eu te conhecia de real, de vez com o homem velho, depois de muitas e muitas preces, alegria de água da terra, ele galho dele. A casa toda santa é, posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todo levanta, pronto atendimento de Deus, o Santa Casa Santa. E fiz amigos do beijo, pessoas com quem posso lutar. Atendimento fraterno, o mundo do evangelho no ar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, as vibrações discipuladas. Depois de muitas e muitas quedas, e fortalecendo na fé, ele vai me a casa do coração da é, posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Nossa Senhora. Por isso, cante graças a Deus, segundo as sonhos meus, deixe muitas praças, sempre a água da fé, que vai ver a casa quando é santa, posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de feliz, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de feliz, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. E Tiago, Maria Angélica, Jesus, abençoe a todos nós, com muita paz, muita harmonia, muita disposição para o estudo e para o trabalho. E essa casa está sempre aberta a oferecer. Contem com a casa de Tiago.
Contem com Maria Angélica. Contem com Jesus. Obrigada.